normalmente deve ter a ver com o background, com o histórico dessa pessoa. Porque ela tem que estar mexendo com alguma coisa ali, né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu já tive a oportunidade, depois da floricultura eu abri um pet shop, depois videolocadora, né? Eu gostava pra caramba, ainda gosto de cinema, eu sou meio cachorreiro, entendeu? Então eu ficava atento ao mercado pet, né? E também ficava atento ao mercado de cinema. E você começa a procurar oportunidades por aí, nesse sentido. Isso ajuda bastante, né? Agora, uma ferramenta específica, eu particularmente, o que eu costumo dizer agora em sala de aula, para uma turma que está sendo formada no alto nível, ou às vezes quando eu estou fazendo um workshop, uma mentoria, a Diad, que é uma empresa de educação, a gente está desenvolvendo alguns produtos nesse sentido para um futuro próximo aí, né? Curso de estratégia, modelo de negócios, mentoria para empreendedores e por aí vai. A gente costuma dizer assim, olha, pensa numa vertical, né? A gente fala vertical é uma cadeia produtiva que realiza algum tipo de atividade e tenta analisar nessa vertical quais são os elos dessa cadeia para tentar achar alguma brecha, algum probleminha. Dá um exemplo simples, né? A gente lá no Mackenzie tem a Liga de Empreendedorismo, né? É uma molecada que está se juntando ali para falar sobre empreendedorismo. Eles têm um podcast também muito legal de se escutar, que é o Mac Empreende, né? E no podcast eles convidaram um dono da Daqui. Conhece a Daqui? Já ouviu falar dela? Não conheço. Pois é, a Daqui é uma empresa que chegou para concorrer, por exemplo, com o iFood. Esse cara, eles tinham um background, esses caras já tinham participado como funcionários numa startup de uma empresa indiana, né? E, salvo engano, agora eu estou tentando lembrar o ramo de atividade deles, era hotelaria. E aí veio a pandemia, não deu certo, tudo fechou, mas eles tiveram a experiência de como era trabalhar numa startup. Molecão, engenheiro e tal. Quando fechou, eles falaram, bom, foi legal, fechou, mas eu queria continuar trabalhando. Esses caras não tinham ideia, não eram da área de logística nem nada, mas eles observaram uma cadeia, uma vertical, né, uma cadeia produtiva relacionada, por exemplo, a delivery. Eles eram engenheiros, então eles observaram e falaram, cara, tem um espaço aqui. O que o iFood está fazendo não é bem feito. Porque o iFood ele não é dono do restaurante, o modelo dele é de entrega delivery, né? Restaurante para você na sua casa e tem um motoqueiro no caminho para fazer a entrega. Ele não é dono de nada, ele é dono do marketplace, da plataforma. O elo entre as duas faz partes. O elo. E eles perceberam nessa conversa que segundo eles, que tinha uma taxa de fracasso de 20% no atendimento ao cliente. Por quê? Porque você pede uma série de itens no iFood Mercado e o motoqueiro vai para o mercado, vai para o Pão de Açúcar, sei lá para onde, e chega lá não tem. Sei lá, eu queria papel higiênico, azeite, carne, sei lá o que mais. E chega lá não tem. Tinha só azeite e papel higiênico. Então isso dá defeito, certo? Isso é uma taxa de fracasso, segundo eles. Eles perceberam que não é assim que se faz o jogo. Então eles montaram um conceito de dark store. Eles entenderam que eles tinham que ser dono do estoque. Percebe? E aí eles montaram um supermercado escondido, por isso que a gente chama de dark. Fica escondido, não é um supermercado aberto ao público. Eles montaram um supermercado que fica escondidinho, mas quando o cliente pega o app e procura o produto, ele tem certeza do que tem ou do que não tem. Ele consegue coordenar essa atividade com mais precisão. Então você percebe, o que eu estou dizendo é o seguinte: que tipo de ferramenta a gente pode usar para empreender com um pouco mais de precisão, com um pouco mais de cuidado? Ao invés de atropelar e sair metendo as caras, gastando tudo que você tem de dinheiro numa oportunidade que você nem entende direito, gastar um tempo estudando algum setor, algum mercado, com um pouco mais de cuidado, tentar encontrar os pontos que normalmente o cliente não é bem atendido, né? A gente, quando fala em empreendedorismo no Brasil, normalmente você está lidando ali com um cara que vai atender o cliente na ponta. Mas tem muita oportunidade, às vezes, no elo da cadeia, nas atividades anteriores da cadeia produtiva, e não em atender direto o cliente. E às vezes a gente perde essas oportunidades porque está olhando direto para a ponta para vender produto na mão do consumidor. Perfeito. Né? Eu acho que um pouco disso talvez ajude. Perfeito.